ele fica espelhado mesmo. Certo, então tá tudo certo. Então. Tá tudo certo, tá tudo certo. Então, fechou. Gurias, vamos esperar mais uns minutinhos, tá? Só um pouquinho, que eu vou... Pensem num aulão bom. Será hoje. Todos os aulões têm um toque, uma pegada diferente. Mas eu vou dizer para vocês, gurias, que falar do nosso eu pessoal, sobre as nossas vidas pós-trabalho, é um negócio que nos faz bem, assim, né? Da gente olhar para o lado e poder olhar para as meninas e ver assim, nossa, mas ela também tem esse problema, que legal, eu não sou a única. Saber que a gente não é, nós não somos as únicas, faz toda a diferença na nossa vida. Acabei de liberar aqui. Oi, Su! Oi, Poliana! Ó, tem mais. Tem mais meninas. Oi, Raíssa, tudo bem? Boa tarde, minha filha. Você tá bem? Boa tarde, tudo bem? Diretamente da onde, Poliana? De Dublin. Cá! Menina, já é 10 horas da noite. Eu falei, irmã, eu vou ficar firme, acordada, esperando você. Me mantenho firme, forte. É sobre isso. É sobre Mas isso. parabéns, né, pela realização desse dia tão, né, tão incrível. É E verdade. arrasem! Vamos Vamos prestigiar lá. vocês. Amém, amém. Um beijo. Beijo. Gurias, eu vou começar apresentando aqui para vocês um pouquinho sobre as sócias. Antes, eu queria. Deixa eu puxar aqui, deixa eu abrir a apresentação para vocês, bonitinho. Tananã, tananã. Umas frases, algumas coisas aqui que eu vou mostrar para vocês. Uns pontos para a gente relembrar. Uns pontos para a gente relembrar enquanto a Paloma vai se organizando para iniciar aqui com a gente, tá? Quando vocês estiverem olhando a minha tela, vocês me avisem. Estão vendo a minha tela? Sim. Alguém diz sim, porque eu não estou vendo. Sim. Então, fechou. Sim. Primeiro, gurias, o que nós, como sócias, queremos fazer neste mundo, nesta vida? Porque nascemos. Eu vou dizer para vocês, e muitas de vocês já ouviram isso, mas as sócias, para mim, é um sonho muito de criança. Mas sabe aquele sonho que estava guardado lá dentro, lá dentro, lá dentro, que às vezes tu nunca pensou em tangibilizar ele? E a gente conseguiu tangibilizar de uma forma que nem eu consigo entender como esse grupo surgiu, mas esse grupo surgiu, tá? E eu digo assim, foi as mãos de Deus. Deus foi lá, falou, Raiza faz isso, e do nada agora estamos todas nós juntas aqui. E qual é o nosso objetivo como sócias, gurias? Transformar o mundo unindo as mulheres, não com aquela coisa que a gente vê mulheres competindo, mulheres umas contra as outras, mas mulheres se fortalecendo e criando novas oportunidades. Porque, como eu falei ali no início,
Aliás, eu falei na live que eu fiz agora há pouco. Nós não queremos ser aquelas mulheres que ficam dentro de casa o tempo inteiro. A gente quer ter todas as atividades que a gente quiser ter. Se eu quero ser mãe, eu vou ser mãe. Se eu quero ser mãe, ser empresária, eu vou ser mãe empresária. Se eu quiser só ser empresária, eu vou ser só empresária. Se eu quiser ser solteira, eu vou ser solteira. Se eu quiser ser casada, eu vou ser casada. Eu posso ser quem eu quiser ser. E o que eu quero trazer para vocês é que a ideia do nosso grupo das sócias é que vocês se sintam ouvidas, abraçadas, acolhidas e que estejam nesse ambiente para estar juntas e não competindo. Óbvio, tem algumas de nós, algumas têm profissões parecidas, daqui a pouco vai ter cliente dentro das sócias que vai comprar de uma, não vai comprar da outra. Isso vai acontecer. Já preparem seus corações. Isso vai acontecer. Mas o importante é que a gente esteja se ajudando, somando uma na vida da outra, uma no trabalho da outra, uma no negócio uma da outra. Em muitas mentorias que eu faço, são várias, a gente fala muito sobre a vida pessoal da empresária, né? Porque a vida pessoal da empresária tem muitas coisas por trás. Deixa eu baixar aqui para liberar alguém que entrou. Peraí. Pronto. A vida da empresária tem tantas coisas por trás, gurias. Veio mais uma. Deixa eu ver aqui. Tem mais alguém solicitando para entrar? Pronto. A vida da empresária tem tantas coisas que acontecem todos os dias, meninas, que a gente precisa ter alguém para conversar. E alguém para conversar que entende do nosso mundo. Então, as sócias é o lugar para a gente poder conversar e falar das coisas que a gente quiser e se sentir acolhida, se sentir ouvida, se sentir valorizada, tá? Vou pular minha parte que vocês já me conhecem. E aqui tá um pouco dos nossos pilares, tá? Coisas que a gente precisa ter todos os dias para fazer com que as sócias estejam sempre em ascensão, sempre crescendo. Hoje entrou a Gabi ali no grupo das sócias, a Su já deu boas-vindas e já falou, e aí, conta a tua história, quero saber. Então, é isso. É um grupo que não tem que ser regido por mim, tem que ser regido por vocês, tem que ser regido por nós. É um grupo que todas nós vamos nos ajudar entre si, né? Então, o nosso primeiro pilar é o comprometimento, temos que estar aqui. Óbvio, não preciso participar de todos os aulões, não preciso participar de todas as mentorias, não preciso participar de todos os encontros, mas eu preciso desse comprometimento comigo. No momento em que tu entra como sócia, às vezes tu sente quase uma obrigaçãozinha ou uma motivação para te querer fazer um pouco mais pelo teu negócio mesmo, tá? O compartilhamento, se eu tenho uma ideia boa, eu compartilho no grupo. Se eu conheci uma pessoa legal, eu compartilho. Então, o compartilhamento, dividir conhecimento, dividir propostas, ideias, vai fazer toda a diferença para o crescimento de vocês, tá? Unidade de pensamento, e sobre a unidade de pensamento eu vou trazer aqui no próximo slide. Relacionamento, a melhor coisa que eu quero ver todos os dias e que eu já vi nas sócias é eu ver fotos entre vocês em lugares diferentes no qual eu não estou. Eu tenho isso muito forte entre meus amigos. Às vezes eu apresento amigos e eles se tornam muito amigos e daqui a pouco eu nem tô no rolê. E é esse o objetivo, que vocês façam com que esse relacionamento floresça mais e mais e que vocês consigam fazer mais negócio através disso, tá? Em cima desse relacionamento, a gente tem união. Sem a união, as sócias não existe. Então, essa sensação de união. E por último, meninas, lealdade. E para mim, o que é lealdade? Vou baixar aqui que tem mais gente entrando. A lealdade, para mim, nada mais é do que... Vocês estavam vendo minha tela ou não? Não. Não? Então, vou esperar de novo. Gurias, a lealdade nada mais é do que vocês falarem bem de vocês na frente e falarem bem de vocês nas costas. Agora vocês estão vendo minha tela, né? Sim, agora sim. Então tá bom. Então tá aqui todos os nossos passos, tá? Então, ser uma sócia é contemplar todos esses pilares para que a gente construa um relacionamento muito bom entre nós, tá? E aqui, quero ver vocês escrevendo aí no chat. Juntas somos mais fortes. Você sabe onde é que tá o chat aí na reunião? Clica no chat, escreve aí, quem estiver aí. Quem não está, escreve igual.
Juntas somos mais fortes. Esse é o nosso objetivo. Juntas somos mais fortes. E o nosso sucesso, ele vem junto com um propósito. E o propósito é de se ajudar. Não sei se muitas de vocês têm religião ou não têm, mas independente da religião que nós tivermos, o importante é a gente saber que nós viemos ao mundo para servir as pessoas, para servir. Deixa eu aqui aceitar as outras pessoas. Para servir as pessoas, para servir todo mundo que olhar para você e precisar de uma ajuda. Então, meninas, esse é o nosso objetivo como sócia. Juntas nós somos mais fortes. Ai, que lindas escreveram aqui, bonitinhas escreveram tudo aqui no chat. Isso tem que estar na cabeça de vocês o tempo inteiro. Eu recebo mensagens de vocês no privado. Ah, você me ajuda com tal coisa. Ah, você me ajuda com tal coisa. Eu recebo o tempo todo. O tempo todo. Meninas, a gente tem que se ajudar. Nós temos que estar juntas nessa história. E o tema de hoje que a Paloma vai trazer, inclusive vou apresentá-la para vocês, o tema vai ser muito essencial para a gente dar os próximos passos e para o mês que vem a gente ainda falar sobre o mês da mulher. A gente dá o andamento nessa conversa, dessa autovalorização, desse autoconhecimento e da gente ver que nós somos muito fortes. E que às vezes a gente não encontra forças, às vezes nas paredes, a gente não encontra força em nenhum lugar. E aqui é o lugar que a gente tem que ter força. Tô mal, pede ajuda. Fala lá no grupo. Chama no grupo do privado. Faz alguma coisa, mas não se sinta sozinha, porque nós estamos aqui para nos ajudar. Então, eu vou puxar aqui e apresentar para vocês a Paloma. Gurias, a Paloma é uma deusa. Depois sigam ela no Instagram, por favor, tá? Me inspiro nela. Ela ajuda diversas amigas minhas que a gente tem em comum. É uma mulher que empurra outras mulheres. E por isso que eu trouxe ela aqui para trazer um pouco dessa pimentinha de Paloma, desse jeitinho Paloma de ser, que é íntegro, que é lindo, que é sólido e que ela vai trazer muita história para vocês. E aí, assim, ó, nos ajudem, tragam as ideias. Não quero ver ninguém muda aqui, gurias. Tá todo mundo de câmera fechada. Então, eu quero ver vocês falando, eu quero ver vocês discutindo, vocês trazendo as coisas. E depois, Paloma, você vai lá liberar o seu Instagram para as gurias te seguirem, para elas verem esta mulher aí, tá bom? Passei o bastão para ti, minha filha. Pode deixar, amiga. Meu Instagram tá aberto lá. Primeiro, gente, eu queria me apresentar. É um prazer conhecer todos vocês. Meu nome é Paloma. Sou uma amiga pessoal da Raiza. Admiro muito o trabalho dela. Já falei isso para ela milhões de vezes. E é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Então, eu falei para ela que eu estou me sentindo numa reunião de amigas, onde eu vou compartilhar aí um pouco dos conselhos de troca que a gente tem sempre que a gente se reúne. Acho muito legal esses encontros. Continuem indo nos encontros. É muito interessante esse tipo de encontro para a gente fazer amizades pessoais, amizades profissionais. Tem muita troca, a gente aprende muita coisa nova e todo conhecimento é poder na nossa vida. Então, continuem indo nos encontros presenciais, vocês estão em Porto Alegre, que eu acho que é muito rico isso. Eu vou compartilhar aqui a apresentação que eu montei para vocês, só para a gente ter um norte do que eu vou falando, mas eu quero muito que vocês vão fazendo comentários, vão falando sobre o que eu estou falando, pode falar no chat, pode levantar a mão, pode falar no meio da apresentação. Quero que vocês participem, que vocês dêem exemplos, que vocês falem como vocês se sentem em relação ao que eu estou falando. Me vejam como uma amiga dando conselho, pode ser que às vezes eu falei algo muito direto para vocês, mas alguém tem que falar, tá? Alguém teve que falar para mim também. E talvez só assim a gente comece realmente a fazer a mudança, como diz a Raiza, os tapinhas de amor. Tá bom, gente? Tapinhas de amor. Vamos lá. É sobre isso. É sobre isso. Bora Vou lá. compartilhar aqui. Inclusive, meninas, vocês vão fazer stories, né? Vocês vão postar, vocês vão marcar sócias, né? Vocês vão dizer que estão se desenvolvendo lá no Instagram de vocês, né? Sim, Raiza, bora! É isso aí! Tirem print e me marquem, por favor, tá? É isso aí. Vou botar o arroba da Paloma aqui no chat para vocês. Bora lá.
Gente, então primeiro falando um pouquinho de mim, quem eu sou. Então eu sou Paloma, tenho 31 anos. Hoje eu moro em São Paulo, mas eu já morei em Porto Alegre. Eu sou gerente de contas no PagBank, na parte de adquirência web. Não me formei no que eu trabalho hoje, tá? Me formei em RH e com a vida mesmo, aproveitando as oportunidades que eu tive ao longo da minha trajetória, eu entrei na área comercial e sempre me dediquei muito no meu trabalho, consegui ir crescendo dentro da área comercial até ser gerente de contas, que é o que eu faço hoje no PagBank. Então, não se limitem a só o que vocês têm como formação, não se limitem só ao que vocês sabem fazer até hoje, porque todo dia a gente já pode aprender uma coisa nova e descobrir que o nosso dom talvez não seja o que a gente pensava no começo da nossa trajetória, né? Esse dom que a gente pode ir despertando ao longo do tempo pode mudar, tá bom? Combinado. E aí, falando um pouquinho sobre o que a gente vai falar hoje, eu queria muito abordar o tema do autocuidado, né, desse poder que a imagem tem na nossa vida profissional e pessoal, e o quanto esse poder vai vir da priorização que vocês dão para si mesmas no dia a dia de vocês. Eu vou dar alguns exemplos na prática de como vocês vão aplicar isso no dia a dia para vocês priorizarem, o quanto essa beleza e esse poder da imagem não vai vir só de fora, vai vir de dentro de vocês, de como vocês se comportam, de como vocês agem com suas amigas, com a sua família, e como essa beleza, ela não está só fora, ela vem de dentro da gente e transborda para fora. Tive muitas pessoas que a gente acha linda, maravilhosa, mas a gente não sabe dizer o que aquela pessoa tem de especial. E é exatamente isso que ela tem de especial. Ela traz a beleza dela de dentro para fora. Depois eu vou explicar um pouquinho como vocês aplicam alguns exercícios ali no dia a dia para mudar a imagem de vocês, principalmente na parte ali do trabalho, na imagem de vocês no Instagram, né? Como vocês melhoram a comunicação para vocês estarem sempre fazendo networking por onde vocês passarem, seja na academia, na faculdade, numa lanchonete, num restaurante, ou até num encontro como esse das sócias, tá bom? Espero que vocês gostem bastante. Então, eu separei aqui, gente, em 3 assuntos principais, tá? Primeiro, eu queria muito falar com vocês sobre passado e o poder que a gente deixa o passado ter na nossa vida, sobre o valor que a gente se dá e o valor que as pessoas nos dão, e, finalmente, sobre a nossa imagem, né? O poder da nossa imagem na sociedade. Como a gente se vê, como a gente espera que as pessoas nos vejam, como a gente quer ser vista, tá? Então, começando um pouquinho sobre passado, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, coloquei até ali em letras maiores. A gente não pode ser vítima da nossa história, a gente não pode ser vítima do que aconteceu com a gente no passado, tá? Então, eu sei que se eu conversar com cada uma de vocês aqui no individual, vocês vão ter uma história muito forte para me contar de algo que foi muito marcante na vida de vocês. Seja de um relacionamento familiar, um relacionamento de homem e mulher, um relacionamento de irmãos, de amigos, seja uma dificuldade financeira que você passou ou a sua família passou, seja uma dificuldade que você teve com um filho, com uma filha nova, que você não estava preparada naquele momento, uma faculdade que você teve que parar, enfim. Todo mundo aqui vai ter uma história muito forte para ser a mulher que é hoje, para ser quem vocês são hoje. Só que muitas vezes a gente se coloca no papel de vítima das circunstâncias que a gente passou. Então a gente se vê diante de uma situação e a gente fala: ah, mas eu sou assim porque aconteceu tal coisa comigo. Eu sou traumatizada porque aconteceu tal coisa no meu passado. Eu me sinto assim porque eu vi o meu pai traindo a minha mãe, né? Um exemplo. Então, sempre vai ter algo que vai te puxar para trás, que vai te puxar para uma versão piorada de você. E você não pode deixar isso ser um limitante na sua vida. Você é a única pessoa que pode mudar a sua vida e a sua trajetória. E enquanto a gente fica nesse papel de vitimismo, de se colocar numa situação onde eu não posso ser melhor por culpa do meu passado, vocês nunca vão conseguir mudar o futuro de vocês. Então,
se a gente fica ali presa na situação que a gente passou e não olha para frente, nada muda. Esses dias eu vi um post no Instagram, todo mundo aqui, cada um tem uma religião, mas eu acho que todo mundo acredita no bom e no mal, né? E ele falava assim, muitas vezes o diabo, né, quer que você fique olhando para o passado porque tem algo no seu futuro que ele não quer que você veja. E é basicamente isso, né? Não falando de religião, mas quanto mais preso a gente estiver no passado, menos a gente vai conseguir focar no nosso futuro e no que a gente quer para a nossa vida. Então, o primeiro ponto aqui, gente, todo mundo é adulta, ninguém mais aqui é criança, e está na hora de vocês assumirem, nós assumirmos, o controle da nossa vida. Não tem nada nesse mundo que a gente possa controlar melhor do que a si mesma. Você não consegue controlar o comportamento dos seus amigos, da sua família, do seu namorado, da sua namorada. Você não consegue controlar o trânsito que você vai pegar para ir trabalhar, para voltar do trabalho. Você não consegue controlar o bom humor das outras pessoas, o bom humor do seu chefe ou da sua chefe quando você chegar no trabalho. Você não consegue controlar o seu cliente, como ele vai estar hoje, se você vai ter muitos clientes ou não. Mas a única coisa que você pode controlar é a sua vida. É o que você faz com a sua vida e as suas escolhas. Então, não deixe que o passado seja um fator determinante na sua vida e comece a assumir o controle da sua vida e das decisões. Tá bom, Palome, como que eu vou fazer isso? Primeiro passo, perdoando as pessoas e o seu passado. Então, todo mundo aqui, eu tenho certeza, que tem histórias do passado que ainda se sentem amarradas, se sentem presas, tem sentimento talvez de ódio, rancor, raiva de alguém que te fez mal no passado, e você fica remoendo aquele sentimento. Muitas vezes você fica voltando naquela situação e repensando naquela situação. Muitas vezes, a gente vai falar mais sobre valor lá na frente, mas muitas vezes vocês podem parar para pensar, o que eu fiz para merecer isso dessa pessoa? É uma coisa que eu já me perguntei muitas vezes, eu tenho certeza que vocês também. Então, o que eu fiz para merecer isso, né? E ninguém fez nada para merecer algo de alguém ruim. Cada um dá aquilo que pode para o outro. E muitas vezes o que aquela pessoa podia dar era isso, era o máximo dela, porque ela não estava bem com ela mesma. Então, o primeiro passo para a gente deixar o passado para trás, assumir o controle da nossa vida e começar a focar no agora, é a gente perdoar as pessoas do passado. Então, eu sei que não é uma tarefa fácil, muitas vezes a gente quer perdoar, mas a gente não consegue, mas tudo é prática. Então, comece a verbalizar isso para fora. Quando você estiver sozinha tomando banho, quando você estiver no carro indo trabalhar, no ônibus, qualquer momento que você sinta que aquela história venha na sua mente, aquele pensamento venha na sua mente, fala, verbaliza, eu perdoo você, eu perdoo pelo que você me fez. Joga para o universo esse sentimento de perdão que você quer praticar. Não vai ser uma vez que você vai fazer isso, não vai ser 2 vezes. É com o tempo que esse sentimento vai se fortalecendo. Então, pratique o perdão. Fale quantas vezes você precisar até você realmente sentir que você conseguiu perdoar aquela pessoa. Segundo passo, depois que a gente começa a praticar o perdão, né, o não julgamento mais do outro, mas só o perdão, perdoa, né, e deixa que o universo resolve o resto, você vai começar a esquecer. Naturalmente, você vai começar a esquecer tudo que você já passou de ruim. E vai ver que você só é a mulher que você é hoje por causa do seu passado. Se não fosse esses acontecimentos do seu passado, hoje você não seria assim. Hoje você não teria essa vida, hoje você não teria essas pessoas no seu ambiente, esses amigos, essa família. Então, com o tempo você vai perdoando, vai olhando para frente e as coisas vão mudando na sua vida. Como que a gente assume o controle da nossa vida? Entendendo que somos adultas e que somos nós que decidimos o que a gente vai fazer. Então, o primeiro passo quando a gente fala de assumir o controle da nossa vida é não se deixar se sabotar. Sempre que você tiver um planejamento, algo que você queira fazer, faça.
Não deixe os seus pensamentos ficarem te sabotando. Eu vou dar um exemplo muito prático. A gente combinou de ir na academia às 7 horas da noite. Aí deu 6h30, a gente fala assim, ai, mas hoje eu tô tão cansada. Hoje eu não tô com vontade de ir na academia. Ai, mas eu tive um dia tão estressante hoje. Muitas vezes a gente faz isso com a gente mesmo, que é a autossabotagem, é a autodesculpa. Só que a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer, porque a gente é adulto, a gente não é mais criança que pode escolher as nossas obrigações, a gente não pode escolher se a gente vai trabalhar, a gente tem que ir trabalhar, a gente não pode escolher se a gente vai acordar até o horário. Então, a gente tem que colocar as nossas metas no dia e cumprir, independente da sensação de cansaço, independente da sensação de esgotamento, de estresse que a gente está sentindo. Eu sei que isso não é fácil de colocar na prática e que vai ter dias que a gente não vai conseguir fazer. Mas tudo é uma prática. Se a gente não começar a praticar essa autoconversa com si mesma, essa troca com si mesma, a gente nunca vai conseguir criar a disciplina para olhar para frente, para focar nos nossos objetivos. E tudo isso, essa disciplina, ela tem a ver também com o passado, né, de se disciplinar para esquecer o passado, perdoar as pessoas que passaram e começar a olhar para frente. Ô, Paloma, posso fazer um comentário? Claro, amiga, deve. Vamos lá, vamos lá. Seguinte, tem uma coisa que eu passei já por alguns momentos e algumas repetições de vezes, que é o seguinte, às vezes no passado, tu teve características. Eu era, por exemplo, vou dar um exemplo, eu era bagunceira durante muito tempo na minha adolescência. Cresci. Hoje eu não me considero mais bagunceira, inclusive sou bem organizada quando fala de trabalho, então nem se fala. Só que às vezes, por exemplo, o peso do passado, no ambiente até às vezes familiar, ou seja o que for, te coloca numa posição de que tu ainda é aquilo. Isso eu tô falando num ambiente de, por exemplo, eu não me vejo mais desorganizada, mas às vezes me nomeiam como desorganizada. É Só a sua crença limitante, né, amiga? Exatamente. E o outro ponto é que tem muitas mulheres, vamos falar de mulher, porque aqui a gente precisa falar de mulher, né? Que às vezes a gente foi algo no passado e viveu um ciclo, alguma coisa, e a gente se nomeia como ainda tendo aquilo, mesmo tu pensando que tu pode mudar, que tu tem a oportunidade, né? Eu ouvi um devocional esses dias que dizia assim: Deus te dá todo dia a oportunidade de tu fazer uma nova história, de tu fazer uma nova vida. E tu não tem a necessidade, a obrigação de repetir mesmo os mesmos erros do passado, né? Então, todo dia é uma nova história que a gente pode escrever. E a gente Todo fica dia a agarrado. gente pode escolher ser diferente. Ontem você pode ter sido uma pessoa e pode ter tido uma atitude, e hoje de manhã você acordar e se arrepender daquela atitude. Você falar, nossa, eu não deveria ter agido assim. Isso não faz parte de quem eu quero ser. Então, é normal que as coisas aconteçam na nossa vida e a gente vá melhorando, que a gente vá evoluindo como ser humano, né? Então, isso faz parte de deixar o passado para trás. Você falou algo muito importante sobre a crença limitante, que é a gente ser definido pelas outras pessoas. Isso é muito comum, principalmente quando a gente fala de família. Muitas pessoas têm pais ou mães que ficam colocando crenças limitantes do que você é. Né? A gente já é adulta, mas a gente tem esses traumas de infância. Uma mãe que sempre chamou a filha de burra, que sempre chamou a filha de gorda, que sempre falou que a filha não faz nada certo, né? E tudo isso a gente cresce ouvindo o tempo inteiro. Tem pessoas que teve a sorte de não ter isso no convívio familiar, mas às vezes veio de fora, veio de um amigo da escola com bullying, por exemplo, ou veio de um outro parente, ou veio de um primo, alguém do círculo social dela ali. E ela vai ficar lembrando daquilo e ela vai começar a se colocar naquela situação. Ah, mas eu sou isso mesmo. Mas eu sou assim. E todo dia a gente pode escolher ser uma pessoa nova. Hoje vocês podem sair daqui e falar, a partir de hoje, eu não sou mais essa Bianca, eu não sou mais essa Heidi, eu não sou mais essa Poliana. A partir de hoje, eu estou decidindo que eu vou ser diferente. E você vai ser. Porque se você decidiu e você vai praticar isso, não tem ninguém que vai dizer que você não pode. Que a única pessoa que se controla é você mesma. Então, pessoas podem continuar falando que você é bagunceira. Se você decidiu, amiga, que você não quer mais ser bagunceira, que você não vai ser, ninguém vai conseguir te parar. Eu tenho
eu gosto muito de desenhar, né? Quando eu vou explicar alguma coisa para alguém, eu gosto de desenhar. E o meu desenho para vocês seria o seguinte: imagina a raiz aqui, né? Estou aqui, encaixadinha aqui no meio. Imagina um círculo em volta de mim. Dentro desse círculo só cabe eu. Somente eu. Então, dentro desse círculo, eu entendo que tudo que está aqui dentro é tudo que eu posso comandar. Tudo que está fora do meu círculo, eu não tenho domínio algum sobre aquilo. Eu posso ter influência fora do meu círculo. Fora do meu círculo, eu influencio meus amigos. Fora do meu círculo, eu influencio pessoas. Fora do meu círculo, eu influencio negócios. Mas eu não mudo, porque não sou eu que boto a mão para executar aquilo ali. A única coisa que eu consigo controlar é o que está dentro do meu círculo, que sou eu. E isso é a coisa mais linda. A melhor dádiva de Deus é: eu sou a dona da minha verdade e da minha vida. Eu posso fazer o que eu quiser. Então, se a gente for pegar e usar essas palavras da Paloma, pensando, pega o passado e deixa ele para trás, ou pega o passado, olha para ele, pensa com ele assim: meu Deus, graças a Deus eu vivi tudo isso, muito obrigada pelo aprendizado, muito obrigada por tudo. Agora eu me despeço de ti, vou carregar junto comigo tudo que eu acho que é bom pro meu futuro e vou escrever a nova história, né? Sim. Eu li um livro, para quem gosta de filosofia, que chama A Arte de Não Agradar. E ele fala muito sobre as tarefas, né? As tarefas do ser. E ele fala muito sobre isso. A única coisa que a gente tem de tarefa é nós mesmos. Os outros são outras tarefas. Meu chefe não gosta de mim. Não é uma tarefa sua que ele goste de você, é uma tarefa dele. Qual que é a sua tarefa? A sua tarefa é funcionário, eu sou funcionária dele, então eu tenho que ser uma boa funcionária. Se ele não gosta de mim, é uma escolha dele. Eu vou continuar tratando ele com educação, eu vou continuar dando o meu melhor do trabalho, vou continuar tratando as outras pessoas bem. E a tarefa dele, que é gostar de mim ou não, não cabe a mim. Eu tenho controle sobre isso? Não. Mas às vezes a gente aceita aquilo como verdade e decide: ah, ele não gosta de mim mesmo, então eu não vou fazer. Ah, ele não gosta de mim mesmo, então eu não vou nem dar bom dia para ele. E aí, o que você está falando para aquela pessoa? Que ela te controla, ela define quem você é por uma escolha de tarefa dela que não te cabe. Então, a gente não pode permitir que outras pessoas assumam o nosso controle, tenham controle sobre quem somos e nem sobre quem a gente quer ser. E quando a gente fica preso no passado, lembrando do passado, de coisas que a gente já vivenciou, que a gente ainda tem trauma, que a gente ainda remói, a gente não consegue olhar para frente. Isso fica te prendendo ali naquela situação e você fica revivendo aquilo. Eu tenho uma amiga que uma vez eu falei para ela: eu sinto que você está sempre correndo atrás do rabo, porque você está sempre vivendo a mesma situação com diferentes pessoas. As pessoas da sua vida vão mudando e a situação se repete. Você fala: gente, mas eu já vivi isso com fulano, eu já vivi isso com ciclano, e isso está acontecendo comigo de novo. Por quê? Porque você não deixa o passado para trás, você fica insistindo naquele sentimento, você não desapega, você às vezes não se perdoa, porque não basta perdoar o outro, você também precisa se perdoar. Eu tenho 1000 versões de Paloma que eu já fui, e tem muitas dessas versões que eu não gosto mais. Mas eu precisei me perdoar para ser a Paloma que eu sou hoje. Precisei me perdoar para ser uma Paloma nova. E aí a gente entra num outro ponto, que é que a Raiza comentou, das pessoas terem opiniões sobre quem fomos e quem somos hoje. Se tem uma pessoa na sua vida que tem uma opinião sobre você, sobre quem você já foi, ou sobre quem você não quer ser mais, e aquilo está te limitando a fazer diferente, se afasta dessa pessoa. Cria distância dessa pessoa, não importa quem essa pessoa seja na sua vida. Pode ser a sua mãe, pode ser o seu pai, seu irmão, seu primo. Se essa pessoa está te limitando a ser um ser humano melhor, porque ela fica te puxando por uma versão sua que você não quer mais ser, se afasta um tempo dessa pessoa para você se reencontrar, para você conseguir encontrar uma versão sua melhor. Eu tive uma experiência muito boa na minha vida que eu consegui ir para Porto Alegre, conheci várias pessoas novas e lá eu consegui desenvolver uma versão minha muito melhor, porque ninguém conhecia a Paloma de antes, ninguém conhecia a Paloma do passado. Então aquela era a primeira Paloma que elas estavam conhecendo. E elas se encantaram, elas gostaram daquela Paloma e eu gostava daquela Paloma que eu consegui ser hoje. Então talvez você precise conhecer pessoas novas
que não vão conhecer as suas versões anteriores para te julgarem ou te limitarem. Porque elas não vão conhecer as outras versões da Bianca, elas não vão conhecer as outras versões da Poliana, elas vão conhecer a versão que você está apresentando para ela agora. E talvez é essa versão que você queira ser hoje. A partir de hoje, você quer ser essa versão. Mas tudo isso que a gente está falando, vocês só vão conseguir fazer quando vocês decidirem não ser mais vítimas da história de vocês. Quando vocês decidirem que isso não vai ser um limitante na sua vida. Não importa se você cresceu num barraco, isso não vai ser um limitante para o que você vai ter no seu futuro. Não importa se essa família não tinha nada quando você era criança, se seus pais se separaram, se você viveu uma crise muito grande num relacionamento passado. Enquanto você se colocar vítima do passado, você não vai conseguir assumir o controle da sua nova versão e do seu futuro. E é essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Primeiro passo para vocês mudarem a vida de vocês é deixando o passado para trás e não sendo vítima da história de vocês. Tá bom? Gurias, escrevam no chat. Eu não sou vítima do meu passado. Escrevam no chat. Eu não sou vítima do meu passado. Bora lá. Eu não sou vítima do meu passado. E vou dizer uma coisa. Por muito tempo, eu vou dizer, sinceramente, eu falava muito sobre o meu passado quando os meus pais não tinham dinheiro e meu pai faliu várias vezes na minha adolescência. A Raid está aqui como prova, né? E eu falava que, tipo assim, aquela vida existia, era aquela vida, era aquela vida, era aquela vida. E a gente tem que pegar as nossas dificuldades e ser um trampolim, né? Algo que te leva para cima. Olha só quantas mulheres falando que não são vítimas do seu passado. Isso mesmo, Poliana, Ho'oponopono. Isso mesmo. Arrasou. É isso, meninas. Então, essa era a primeira mensagem que eu queria passar para vocês, para a gente começar a fazer essa transformação na nossa vida. E aí a gente vai entrar no segundo ponto, que eu acho que é o mais importante de tudo isso que a gente está falando, que é o valor. Que é um tema que eu acho que vai tocar muito no coração de vocês. A primeira pergunta que eu tenho para fazer, e eu quero que vocês pensem na resposta e escrevam aqui no chat, é: quem é a pessoa que vocês mais amam no mundo? Se vocês fossem escolher uma pessoa hoje, quem seria essa pessoa na vida de vocês? Eu quero que vocês escrevam aqui. Quem é a pessoa que vocês mais amam no mundo, acima de tudo? Que vocês fariam qualquer coisa por essa pessoa? Fala, amiga, pode falar. Sionara. Não, é que eu não consegui escrever ele no chat, mas sou eu mesma. Isso mesmo, amiga. Você mesma. Muito bom. Vamos lá, gente. Escreve aí no chat. Quem é a pessoa que vocês mais amam no mundo? Não tem resposta certa, tá? Uma pergunta mesmo de coração para vocês. Tá vendo muitas mães respondendo que amam muito os filhos. Muito legal. Oi? Por que eu perguntei isso para vocês? Porque quando a gente fala de valor, todo mundo, em senso de sociedade, a gente quer ter pertencimento, a gente quer pertencer a um grupo e a gente quer ser valorizado nesse grupo. E a gente quer muito ter esse valor das pessoas que a gente mais ama. Então, tudo que a gente faz na nossa vida, a gente está fazendo buscando reconhecimento. A verdade é essa. Então, tudo que a gente faz, a gente está fazendo esperando o reconhecimento das pessoas que a gente ama. Primeira mensagem que eu queria deixar para vocês, independente de quem vocês colocaram ali no chat, é: essa pessoa está muito orgulhosa de vocês, tá? Talvez vocês não saibam disso, talvez elas não tenham te falado, mas ela está orgulhosa de vocês. Então, seus filhos estão orgulhosos de vocês, tá, mãezinhas? Vocês têm uma trajetória linda
Eu tenho certeza que todos os filhos de vocês estão muito orgulhosos, os pais. A sua irmã está muito orgulhosa de você, viu, amiga? A mulher que você é, eu tenho certeza disso. Não tenho a menor dúvida. Ela enche a boca para falar de você. E muitas vezes a gente não dá esse valor para a gente mesma que as pessoas dão para gente. E vice-versa, né? Então, muitas vezes eu coloquei ali, ó, muitas vezes nós damos o poder de decidir o nosso valor aos outros, porque a gente faz tudo por reconhecimento. E se alguém não valoriza o que a gente fez, a gente não se sente uma pessoa de valor. Então, enquanto você deixar outras pessoas definirem o seu valor, você nunca vai saber o seu real valor. Então, não tem resposta certa ou errada, mas a pessoa que vocês mais têm que amar no mundo, acima de tudo, é vocês mesmas. Porque para você ser a melhor mãe, você tem que ser a melhor mulher primeiro. Para você ser a melhor irmã, você vai ter que ser a melhor mulher primeiro. Então, antes de tudo, antes de amar qualquer pessoa, se a gente não se amar, a gente não vai saber amar o outro, a gente não vai saber dar o nosso melhor pro outro e nem pra gente mesmo. Talvez, mamães, vocês não vão nem conseguir ensinar seus filhos a se amarem ou como eles querem ser amados se a gente não mostrar com exemplo para eles como que eles têm que se sentir, como que eles têm que se amar. E essa troca, ela vai vir não só do amor que a gente dá, mas do amor que a gente demonstra por nós mesmas. Então, esse é o primeiro ponto. A gente precisa aprender o nosso valor, a nos darmos valor, a respeitarmos tudo que a gente já passou de história e valorizar tudo isso que a gente já viveu, para a gente se dar valor. Tudo isso que a gente está falando vai ser um processo para a gente chegar lá no final e vocês entenderem a mensagem, tá, meninas? São fases do processo. O negócio tá pegando fogo. Quem é que tá sentindo no seu coração as coisas apertando aqui? Ai, meu Deus. E aí, por que eu falei muito de valor? Porque o valor, ele tá ligado a várias coisas, né? Mas principalmente como a gente se trata. Muitas vezes a gente dá muito para os outros. Eu tenho certeza que essas mamães aqui abriram mão de muita coisa pelos filhos delas. Muitas vezes vocês vão colocar o filho de vocês em primeiro lugar, porque é o que vocês mais amam no mundo. Então, vocês começam a se colocar de lado, vocês começam a não se priorizar mais na vida de vocês. Às vezes a gente tem um sentimento de que se priorizar, se a gente se priorizar, a gente vai estar sendo egoísta. E esse sentimento vem do valor que a gente se dá. A gente precisa se dar esse valor para que a gente ensine eles sobre esse valor e para que a gente tenha esse valor na vida. Quando eu estava falando de valor, eu coloquei ali. Quando você se arruma somente para ocasiões especiais, está dizendo a todos que você não é a ocasião especial, mas você é. Por que eu estou falando isso? Às vezes a gente tem uma rotina corrida, a gente tem 1000 coisas para fazer, filho para buscar na escola, filho para levar na escola, trabalho para entregar de faculdade, trabalho para fazer, mentoria para fazer com essa maravilhosa. A gente coloca 1000 coisas no nosso planejamento e não tem nenhum momento do nosso planejamento que é pra gente. Não tem nenhum momento que a gente se planeja para a gente. E a parte de se arrumar está muito ligada a isso, porque às vezes você se arruma, fica linda, maravilhosa, mas só numa ocasião especial. No seu dia a dia você não passa o seu melhor perfume, você não arruma o seu cabelo, às vezes você nem lava o cabelo, que não é uma prioridade para você naquele momento. Porque você acha que, eu só vou no médico, eu só vou numa consulta, eu só vou levar meu filho na escola, não tem necessidade de arrumar. Mas você é a ocasião especial, amiga. Você acordou hoje, isso já tem que ser incrível para você. Você tem que sentir que todo dia é incrível na sua vida. Então você tem que acordar todo dia com esse sentimento. Talvez realmente não vai dar tempo de você lavar o seu cabelo, mas faz um penteado, deixa o seu cabelo bem bonito, bem arrumado, para você olhar no espelho e lembrar do seu valor.
e ele vir lá de dentro e transbordar para fora, e todo mundo conseguir ver de longe o quanto você se ama, o quanto você se valoriza. Porque quanto mais as pessoas veem que você se ama, menos elas vão ter coragem de diminuir. Que a gente tem muitas pessoas à nossa volta que vão tentar nos diminuir o tempo inteiro. Quanto mais você mostra que você está fragilizada, mais essas pessoas vão pisar, vão tentar se aproximar e mostrar que você não tem valor. E eu não estou falando só de relação, estou falando em todos os âmbitos da nossa vida, até profissional. Se você chega no escritório desanimada, se você chega no escritório mal arrumada, essa pessoa, ela não consegue ver valor em você. Às vezes pelo jeito que você se comporta, você fala. E aí eu trouxe uma mensagem ali, que é o exercício da prática, que é o seguinte: fale para você mesma o que você gostaria de ouvir das outras pessoas. Então eu quero que vocês escrevam ali no chat algo que vocês gostariam de ouvir de alguém que vocês amam. Um elogio que vocês gostariam de receber de alguém que vocês amam. Eu sou linda, eu sou inteligente, eu sou magra, eu sou esforçada. Qualquer coisa que vocês gostariam de ouvir de outra pessoa. Que ia fazer vocês se sentirem valorizados. E aí, eu falo muito disso porque eu tenho uma teoria que é a seguinte: mente para você até você acreditar. Fala para você mesmo o que você gostaria de ouvir das outras pessoas. Talvez hoje vocês não tenham esse sentimento de valor, vocês não tenham esse sentimento de amor próprio ainda, mas só com a prática que vocês vão conseguir fazer isso por vocês mesmas, porque ninguém mais vai fazer, gente. Ninguém mais vai fazer isso por vocês. Então começa a falar para vocês de novo, verbaliza, fala enquanto você está tomando banho. Eu tenho o costume, ensinei todas as minhas amigas a ouvir mantra. Eu posso até mandar no grupo se vocês quiserem. Então eu escuto mantra para dormir, eu escuto mantra para tomar banho, eu escuto mantra no carro. E as pessoas que não me conhecem devem ouvir e falar assim: gente, essa menina é uma narcisista, porque o meu mantra é um mantra que a mulher só fica falando assim: eu sou linda, eu sou capaz, eu sou inteligente, eu sou rica. Eu fico ouvindo tudo que eu quero ser, entendeu? E todo o valor que eu quero sentir que eu tenho. E eu vou repetir isso para mim mesma até eu acreditar. E a gente tem dias de altos e baixos. Tem dia que a gente acorda se sentindo um trapo. Que a gente acorda e parece que nada tá bom. O cabelo não tá bom, o rosto não tá bom, nasceu uma espinha no rosto, a gente tá gorda. Sempre tem aquele dia que a gente tá um caco. Tem gente que tem mais dias assim, tem gente que tem menos dias assim. Quanto mais dias assim você tem, mais você tem que falar isso para você mesma. Para você lembrar quem você é, o valor que você tem. Então, aquele dia que você tá mais o caco, é aquele dia que eu vou mais arrumada. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de me arrumar. Vão ver lá no meu Instagram. No dia que vocês me verem mais arrumada lá, você vai falar: ih, a Paloma hoje acordou se sentindo um caco. Que daí é o dia que eu mais vou caprichar. E para mim não tem ocasião especial. Não tem ocasião especial para eu usar uma xícara que eu queria em casa. Minha mãe comprava louças e louças maravilhosas na minha casa e nunca podia usar, só quando ia visita. Eu não sou assim na minha casa. Eu sou a visita, eu sou a ocasião especial, eu que tenho que me mimar. Eu vou montar a mesa para eu tomar café, eu vou usar a melhor xícara da minha casa, o melhor prato, o melhor jogo de cama. Não vai sempre para minha visita, vai ser para mim. A melhor toalha, mais macia, mais gostosa, eu que vou usar. Perfume mais cheiroso eu vou usar no dia que eu tô me sentindo bem para usar aquele perfume, no dia que eu quero usar aquele perfume. Ah, mas eu vou deixar esse perfume só para usar quando eu for sair com meu namorado. Capaz. Ele que compra o perfume para usar para ele. Vou usar o perfume mais cheiroso para mim, para eu me sentir cheirosa, para eu me sentir bonita. Entenderam, meninas? Então, a ocasião especial é vocês, não as outras pessoas, nem as outras situações, nem os eventos externos. Vocês são a ocasião especial. Comecem a fazer as coisas por vocês.
Comecem a se mimar. Comecem a se mimar, comecem a passar batom, comecem a passar perfume, comecem a montar uma mesa para você jantar, comecem a ter hobbies. Queria muito falar sobre hobbies com vocês. Eu sinto que nós mulheres nunca fomos ensinadas a ter hobby na nossa vida. Sempre que você vai conversar com um homem, vai falar com um homem, ele tem um hobby. Ai, meu hobby é jogar futebol. Meu hobby é jogar golfe, meu hobby é isso, meu hobby é aquilo. Homem tem milhões de hobbies. Ai, meu hobby é mexer em carro, meu hobby é mexer em moto. E, gente, ninguém nunca perguntou, ninguém nunca ensinou a gente a ter hobby. Ninguém nunca ensinou que a gente tinha que ter hobby. Vocês sabem qual é o hobby de vocês? Às vezes a gente nem tem um. Então a gente tem que começar a se mimar, se valorizar, criar hobbies, tirar momentos para si mesma. Ai, meu hobby é fazer maquiagem, ok. Meu hobby é andar no shopping, ok. Meu hobby é fazer um esporte novo, é conhecer gente nova. Meu hobby é ir no bar. Meu hobby é fazer churrasco. Às vezes, seu hobby é fazer um jantar. Tem gente que gosta de cozinhar. E está sempre cozinhando para as outras pessoas. Mas e quando que você vai tirar um tempo para você cozinhar para você? Colocar uma música, tomar um vinho sozinha? Tudo isso, gente, faz parte do valor que a gente se dá, do valor que a gente quer mostrar que a gente tem. E, de novo, aquilo que eu falei sobre transbordar. Quanto mais vocês se valorizarem, quanto mais vocês assumirem o controle de vocês mesmas na questão do valor, menos vocês vão deixar as pessoas interferirem na vida de vocês e falarem quem vocês vão ser, quem vocês são, e mais as pessoas vão começar a achar vocês lindas e maravilhosas de dentro para fora. Na frente eu vou explicar também o porquê que é tão importante a gente se sentir linda. Tão importante a gente se sentir poderosa. Que é isso que vai fazer a gente ter força para correr atrás das coisas que a gente quer, dos nossos objetivos. Eu tenho certeza que todo mundo aqui se sente muito melhor quando está arrumada. A verdade, nua e crua. A verdade nua e crua. Quando vocês vão falar com o cliente, eu sou muito assim, eu trabalho muito remoto. Se eu tô arrumada falando com o cliente no telefone, eu me sinto até mais inteligente. Parece que eu fico super poderosa. Eu falo, gente, o que aconteceu? Às vezes é só um batom que eu passei e eu já tô achando que eu sou a mulher mais inteligente do mundo. Mas é porque esse poder vem de dentro para fora. A gente se sente confiante quando a gente está bem por fora. A gente se sente mais confiante, mais inteligente. E a gente não vai deixar ninguém determinar nada sobre a gente. Quando a gente não se valoriza, quando a gente não se prioriza, às vezes a gente está num relacionamento que a pessoa só detona a gente. A pessoa só detona. Só critica, só fala mal. Ah, você é isso, você é aquilo, você precisa ir pra academia, que você tá gorda, que você... Eu sou ríspida, né, já, né? Já virei ríspida. Ai, tá gorda, tá muito pra você, você fala. Que quando a gente aceita o nosso valor, quando a gente coloca qual que é o valor que a gente tem para si mesmo, a gente não vai deixar ninguém à nossa volta dizer que a gente é menos do que aquilo. E esse é o papel fundamental de se valorizar na nossa vida. Se você sabe o seu valor profissional, se você sabe o quanto você é inteligente, o quanto você é capaz, e você transborda isso com a sua imagem, quando você estiver numa sala com o seu chefe, ele falar qualquer coisa que você não goste, você vai conseguir se impor, você vai conseguir falar o que você pensa a respeito. Principalmente se você praticou verbalmente isso. Principalmente se você repetiu para você 1000 vezes que você é inteligente. Você vai chegar numa sala e ele vai falar, isso que você fez. A gente sabe que tem chefes e chefes, né? Nas nossas relações. Você vai falar assim, eu sou muito inteligente, eu não preciso passar por isso, eu sei do meu valor. E as pessoas vão começar a ver o seu valor quando você se der esse valor na vida pessoal e profissional. Então, repitam para vocês mesmos, gente, incansavelmente esses elogios que vocês gostariam de receber de outras pessoas. Se vocês quiserem ouvir um mantra que fica repetindo e repetindo isso, eu mando para vocês o link depois. Que é daí que vai vir a confiança de vocês de se sentirem lindas, de se sentirem maravilhosas, de se sentirem poderosas. E isso que vai ajudar vocês a tomar o controle da vida de vocês. Tá bom? Perfeito, perfeito.
E aí agora a gente vai falar sobre o poder da imagem, né? Esse poder que a gente tanto está falando, que vem de dentro para fora, e como que ele vai fazer a gente transformar a nossa vida profissional e pessoal. Ô, Paloma, deixa eu te interromper e aproveitar, até para não atrapalhar o poder da sua imagem. Quem sabe a gente faz o intervalo agora, que já falta 3 minutos para as 8, e a gente faz 10 minutos de intervalo e volta 8h10, que aí depois Tá a bom, gente toca o poder da imagem e fala bastante. tá bom, combinado, amiga. 8h10 a gente volta então, meninas. Voltem e abrem a câmera na volta. Bem lindas. Com cabelo lindo. Com maquiagem. Olha isso, maravilhosa. Estou aqui. É sobre isso. Tá, Eu então quero que 8h10 você a gente fale volta. depois, viu, Isadora? Que você tem muito para contribuir, para falar Olha aqui. quem tá aqui comigo. Nós estamos aqui, escutando Ai, você. que linda! Todas prestigiando. Saudades. Beleza, Combinado. então, vamos para pausa. 10 minutos. Beijo. Beijo.
Hello, hello, hello! Hello, meninas. Meninas, meninas, meninas! Cadê os comentários? Cadê os stories dessas mulheres participando deste aulão? Ô, Paloma, eu fiz uma propaganda desse aulão que veio aqui a dona Cristina sentada do meu lado para ouvir. Bem-vinda! Tá bom pra ti? Tá bom pra ti? Oi, Franci, tudo bem? Tá bom pra ti, Paloma? Tá ótimo, que saudade. Um beijo. Que linda, Franci. Uau! Gente, abre a câmera para ver vocês lindos, maravilhosos. Vai até me inspirar agora. Ah, todas nós, lindíssimas. Ai, gente, como eu amo Porto Alegre, o Sul, gente. Tem um tempero especial nessas mulheres, sempre muito lindas. Amém, maravilhosa. Por isso que eu combino com o Rio Grande do Sul. É sobre isso. Em 5 minutos de pausa, sua irmã já tentou me convencer a mudar para Porto Alegre de novo, tá? Tem que ser. Eu falei, Paloma, Colocando o que eu tô fazendo aqui, que nem minha irmã mora aqui mais, pronto. é pra eu ir embora. Paloma, te queremos em Porto Alegre. Venha pra cá uma vez. Eu também, gente. Eu também, viu? Já Falei, falei, né? Se eu arrumar uma paixão, eu junto minhas coisinhas e vou. Bem linda, bem tudo. Falei ainda pra Paloma, ó, o próximo encontro das sócias, quando a Paloma comprar passagem, a gente vai direcionar o encontro das sócias numa data que vai bater, assim, ó, entendeu? É. A minha sobrinha mandou, a sobrinha ainda mora aqui. Até minha sobrinha entrou para ouvir agora. Participar. Vamos que vamos. Sionara, tu levantou a mão, tu quer falar alguma coisa? Sim, só para a gente reforçar ali o que a Paloma falou sobre o mantra, sobre as afirmações, né? Gurias, no começo vai parecer uma bobagem. Vocês vão se achar assim, bobas fazendo, mas dá muito resultado. Então, ouçam esse direcionamento que a Paloma está passando, porque realmente funciona, traz resultados e principalmente fortalece a autoconfiança. Sim, amiga, muito resultado. Muito, 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 muito. Muito. Eu, quando eu era mais nova, tinha autoestima muito baixa. Muito baixa. Nossa, minhas amigas devem rir agora quando falam isso, porque a minha autoestima agora, maravilhosa, tá, galera? Mas eu tinha uma autoestima baixíssima, 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 baixíssima. E foram esses mantras que começaram a fazer eu mudar isso dentro de mim. Eu me senti mais bonita e mais confiante. E tudo começou a mudar à minha volta, tudo. As pessoas começaram a falar que eu era bonita, as pessoas começaram a falar que eu tinha uma luz, uma coisa especial, porque eu comecei a realmente acreditar naquilo que eu estava ouvindo e comecei a praticar isso no meu dia a dia. E claro que tem coisas que a gente não gosta na gente, tá? Às vezes a gente não gosta do formato da nossa boca, às vezes a gente não gosta de uma mania que a gente tem. E tá tudo bem a gente não gostar em algo na gente e a gente querer mudar aquilo. Seja esteticamente falando, ou seja de personalidade, né, que é o que a gente já falou. Tá tudo bem a gente querer mudar. Se vai fazer você se sentir melhor, mais confiante, fazer essa mudança, faça. Sou a primeira a assinar embaixo lá de testemunha. Faz. Tem algo que te incomoda? Vai lá e muda, gente. Muda, mas sempre com esse poder, né, essas autoafirmações para você se sentir linda de dentro para fora. Porque não vai adiantar nada você estar linda por fora, mas você não se sentir linda assim. Entendeu? Então, primeiro você tem que se sentir linda para depois você conseguir transbordar. Todo mundo conseguiu voltar aí? Vamos continuar? Bora? Primeira coisa que eu queria falar para vocês, se a gente falar do poder da imagem, é o seguinte. Eu sei que muitas vezes a gente se sente insegura, todo mundo tem suas inseguranças. E esses dias eu estava conversando com uma amiga minha sobre isso e a gente até falou sobre esse ponto. Às vezes a gente tira uma foto nossa e a gente olha aquela foto e a gente fala assim, eu não gostei do meu braço. Eu não gostei da minha boca. Eu não gostei que o meu nariz ficou grande nessa foto. Olha como tá meu cabelo, tá? É super feio meu cabelo. A gente vê um defeito que às vezes as outras pessoas não estão vendo.
A pessoa vai olhar aquela foto, ela não vai ver aquele defeito que você está falando. Você vê aquele defeito porque você auto se critica. Que a gente tem, né, essa autocrítica muito forte. A gente não é assim com as outras pessoas como a gente é com a gente. Maior crítico que tem é nós mesmos. Você vai mostrar uma foto sua para suas amigas, muitas fotos, as suas amigas vão falar, nossa, está linda nessa foto, adorei. Aí você olha e fala assim, mas meu olho está torto. Mas meu cílio está feio. Mas a minha boca não está bonita. Que a gente é a maior crítica de nós mesmos que existe. Então, o primeiro passo, melhor exercício para vocês começarem a ter essa autoconfiança é finge até se tornar. Eu amo essa frase. Finge até se tornar. Repete para você mesma que você é linda quantas vezes você precisar até você começar a acreditar naquilo que você está falando. Repete para você que você tem o corpo dos seus sonhos até você acreditar naquilo que você está falando. Repete para você que você é inteligente até você começar a acreditar naquilo que você está falando. Repete para você mesmo que você é capaz até você acreditar naquilo que você está falando. Toda vez que você estiver numa situação que você está se sentindo insegura, seja uma reunião com um cliente, que às vezes é um cliente muito importante, que você quer muito conseguir, você quer muito fechar aquele contrato, você quer muito que aquilo dê certo, seja uma entrevista de emprego que você está muito ansiosa para fazer, seja um curso que você vai fazer para você aprender uma coisa nova para você trabalhar, e você está muito insegura se você vai ser boa naquilo, se você vai conseguir fazer. Em vez de você ficar se repetindo para você mesma, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Mas eu acho que não vai dar certo. Acho que não vou conseguir. Repete para você mesma que você vai conseguir. Repete para você mesma que vai dar certo. Repete para você mesma que aquele cliente vai fechar com você. Comece a repetir isso até aquela insegurança passar. E ela passa, gente. É muito mágico isso que acontece. O poder da nossa palavra não tem nada que explique o que acontece. Quando você começa a repetir para você mesma, aquela sensação de segurança, ela vai embora. Então, tá para entrar numa entrevista de emprego, tá insegura? Começa a repetir para você. Eu vou arrasar essa entrevista, eu vou falar super bem, eu vou conseguir passar a mensagem que eu quero. Vai ter uma reunião com o cliente, você tá insegura se o cliente vai fechar com você? Comece a repetir para você mesma. Esse cliente vai fechar comigo, esse cliente vai fechar comigo, esse cliente vai fechar comigo. Vai mentalizando. Oi, amiga. Ou no caso seguinte, que nós acabamos passando vários momentos de tipo assim, nossa, não estou faturando bem. E a gente começa a entrar num limbo de achar que as coisas não vão dar certo. E daqui a pouco assim, não vai dar certo, eu consigo. E tu tem que puxar uma força que tu não sabe nem da onde, mas o faturamento vai ter que fazer. E é aí nessa força que você realmente vai conseguir fazer. Porque quanto mais a gente foca o pensamento no que não vai dar certo, mais não vai dar certo mesmo. Aí que vai dar tudo terminar de cagar e dar errado. Então, tudo a gente tem que repetir pra gente mesmo até acontecer. Seu negócio tá começando hoje, tá um fracasso, nossa, tá tudo no vermelho, tá tudo dando errado. Finge que você já é bem-sucedida. Finge que você já tá ganhando rios de dinheiro com aquilo que você faz. Ninguém começou do topo. Todo mundo teve que começar de algum lugar. Eu falo muito isso porque a Raiza é um grande exemplo para mim de força. Todo dia que você entra no Instagram dela, ela tá lá dando bom dia. Bom dia! Com uma energia que eu falo, amiga, como que você consegue ser assim todos os dias? Eu fico impressionada. Porque todo dia ela tá super animada. Então ela falou, amiga, é meu jeito, mas até o dia que eu não tô afim, eu vou lá e eu faço. E às vezes você está inspirando outras pessoas quando elas veem aquilo que você nem imagina. Então finge, gente, finge. Pode não ser uma realidade para vocês hoje, mas ela vai ser no futuro se você começar a fingir praticar aquilo. Fala, Si. Paloma, eu gosto daquela frase que diz assim, tudo que a gente alimenta cresce. E é isso, né? Se a gente alimentar que a gente pode, a gente vai poder cada vez mais. Se a gente alimentar que a gente não pode, a coisa desanda, né? Exatamente. Tudo que a gente alimenta cresce. Ótimo, Si. Ótima observação. Imagina aquela sensação assim, eu sou fraca, mas eu não consigo. Olha, como é que a gente se sente? Eu não consigo, mas eu não consigo.
a energia, a sensação, ela nos toma de um jeito, porque o não consigo já faz até o nosso corpo, gurias, fazer assim, né? Não consigo, não consigo, não consigo. Eu consigo, eu consigo, eu consigo. Tu tem... O teu rosto levanta, o teu corpo muda, tudo muda se tu decide que tu vai conseguir algo, que tu vai ser algo, que tu quer algo. A decisão, ela é um fator que nos coloca de um lado ou de outro. Se eu decido estar mal, estar triste, é assim que eu vou ficar. Se eu decido estar bem, é assim que eu vou vibrar. Isso que a Paloma falou, ela me questionou isso umas semanas atrás, que meus stories eu tava sempre feliz. Eu falei, cara, às vezes eu não tô. Às vezes eu nem quero. Mas às vezes a gente precisa enganar nós mesmas. A mentira, pro mentiroso, gurias. O mentiroso, de tanto que ele mente, ele vira, toda mentira vira Existe uma verdade. doença, né? Cleptomaníaco. Acredita naquilo que tá falando. Acredita naquilo que eu tô falando. Agora imagina tu sabotar o teu próprio cérebro. Ó, cérebro, tu acha que eu sou assim, mas eu não sou assim, agora eu vou ser assim. E tu colocar aquilo firmemente na tua cabeça, que tu vai conseguir, que tu vai ser, que o negócio vai dar certo, com confiança. Se der errado lá na frente, gurias, a gente sempre dá um jeito. Eu tenho duas Palomas na minha cabeça. Uma falando que só com coisa negativa e outra com coisa positiva. Toda vez que a Paloma negativa aparece, a Paloma positiva tá lá para falar para ela o contrário. Então, Bia, eu sinto a mesma coisa que você. Várias vezes eu falo, nossa, não vai dar certo, não vou conseguir. Mas eu mesma vou lá e me policio e me corrijo. Vai dar certo, sim. Aí eu começo a falar comigo mesmo, parece uma louca. Eu falo, nossa senhora, para de falar isso, lógico que vai dar certo, lógico que você vai conseguir. Gente, verbaliza, fala, porque é assim que vai começar a mudar as coisas na vida de vocês. Falando para vocês começarem a acreditar. Porque se outra pessoa fala, você acredita. Por que quando você mesma fala para você, você não vai acreditar? Então, troco, Bia, troco, não consigo, por eu consigo, sim. Não sei como, mas eu vou dar um jeito. Eu falo muito sobre isso. O universo, ele tem um poder incrível. Tudo que você fala acontece. Tudo. Então, cuidado com as coisas que vocês estão falando. Porque soltou, já era, já está falado. Então, outro dia eu postei um vídeo falando sobre a conta corrente, né? Todos os nossos pensamentos e ações é uma conta corrente com o universo. Tem os pensamentos negativos, ações negativas, e os pensamentos positivos e ações positivas. No final do dia, como que vocês estão fechando a conta de vocês? Se vocês têm mais pensamentos negativos, se vocês têm mais pensamentos jogando para baixo, falando que vocês não são capazes, que vocês não conseguem, mas vocês estão fazendo isso acontecer na vida de vocês. O universo está pegando aquela conta negativa lá e falando, ó, hoje ela não consegue, então amanhã ela realmente não vai conseguir. E aquilo vai se tornando a sua realidade. Então, é normal que a gente tenha pensamentos negativos, é normal que a gente não se sinta bonita, é normal que a gente se sinta para baixo, que a gente não tenha confiança, mas a gente não pode deixar isso dominar a nossa mente. A gente precisa estar o tempo inteiro se policiando e falando para si mesma. Eu consigo sim, eu sou linda sim, eu sou capaz sim, eu sou inteligente sim, eu vou ter um ótimo faturamento sim, não sei de onde que vai vir esse dinheiro, mas vai vir. Não sei de onde que vai aparecer cliente, mas vai aparecer. Que é vocês que estão determinando como vai ser o futuro de vocês. Então, cuidado com essa conta corrente. Teve um dia ruim, eu sei, gente, tem dias que são péssimos, tudo dá errado. Aí a gente tem a mania de falar essa frase. Nossa, hoje tudo tá dando errado. Pronto, aí termina de estragar o dia todo. A partir de agora, tudo vai dar certo no meu dia. Tem dia que eu falo com raiva, eu falo assim, você não vai me sabotar, universo. Você tá tentando, mas você não vai conseguir. A partir desse momento vai dar tudo certo. Você tá me ouvindo? Eu falo puta, eu falo xingando. Mas vai dar certo. Eu não vou deixar isso estragar meu dia. Pronto. Você que tá determinando como vai ser o restante do seu dia, como vai ser o restante do seu mês, do seu ano. Então, cuidado com o que vocês falam e use isso a seu favor. Então, voltando para falar do poder da imagem,
finge até se tornar, finge até você acreditar. Quando vocês vão fechar qualquer coisa na vida de vocês, vamos falar da mentoria da maravilhosa Raiza aqui. Se a imagem dela não transmitisse o que ela vende, vocês acham que vocês comprariam o serviço dela, o produto dela? Vocês acham que se ela não aparecesse animada, mostrando para as pessoas que todo mundo é capaz, falando isso, se expressando dessa forma, com confiança, porque ela fala com confiança, com propriedade, porque primeiro ela já viveu, primeiro ela tem essa bagagem, mas o mais importante de tudo, ela é confiante no que ela está fazendo, na imagem que ela está passando. E isso não é só na fala dela, isso é no comportamento, isso é na aparência, isso é na forma como ela posta os stories. Se ela não transmitisse isso, ninguém ia acreditar, ninguém ia comprar. Isso vale para tudo que a gente está fazendo na nossa vida. A gente não vê a Raiza desarrumada no Instagram dela. A gente não vê a Raiza postando lá. O máximo que ela chega de perto de desarrumada é ela no beach tênis. E mesmo assim, sempre maravilhosa, com os lookinhos de beach tênis dela. Ainda bem, Amo. né? Suada, mas tá com lookinho. Isso a gente não consegue controlar, né? Mas o lookinho tá em dia. Com certeza. Então, se a gente for hoje fechar um negócio, eu até coloquei ali para vocês, ó. Sua imagem vende. Quando pensamos em profissionais de sucesso em suas carreiras, o que torna eles tão especiais? Vocês realmente acham que o melhor advogado, o mais estourado do mundo, que ganha rios de dinheiro, tá milionário, ele é o advogado mais inteligente que existe? O cirurgião plástico que cobra 500 mil reais numa cirurgia, será que ele realmente é o melhor cirurgião plástico que existe? O que essas pessoas fazem de diferente da gente que a gente não está fazendo? Elas sabem vender a imagem delas. Seja vender a imagem de que ela é melhor profissionalmente, seja vendendo a imagem que ela é bem-sucedida, seja vendendo a imagem que ela é inteligente, ou seja vendendo a imagem que ela é confiante para fazer aquilo. Mas, de alguma forma, ela está vendendo para você uma aparência, porque você não tem certeza se ele é o melhor naquilo. Então, esse é o poder da imagem no negócio de vocês, no trabalho de vocês, no serviço de vocês. Tudo que eu falei até esse momento, de deixar o passado para trás, se priorizar, se valorizar, é para que vocês entendam o quanto isso vai ser poderoso na vida de vocês, profissional e pessoal. Quando vocês transbordarem esse sentimento, quando vocês começarem a mostrar isso, vocês vão parecer ser 10 vezes melhores em qualquer coisa que vocês estão fazendo. Eu falo muito sobre a excelência. Tudo que a gente quer ter 100% de resultado, a gente precisa aplicar 100% de energia. E o que mais vai dar resultado na vida de vocês? Vocês mesmos. A única pessoa que tem o poder de mudar o negócio de vocês é vocês. A única pessoa que tem o poder de mudar qualquer coisa na relação de vocês é vocês. Como que vocês vão fazer isso? Vendendo imagem. Como que eu sou nos meus relacionamentos? Às vezes eu estou num relacionamento, eu não me acho bonito o tempo inteiro, eu não me sinto confiante o tempo inteiro, mas eu nunca vou deixar meu parceiro saber disso. Pode ter uma amiga ali que eu vou ligar para ela e falar que eu estou me sentindo super feia, mas meu parceiro não vai saber disso. Por quê? Porque eu não vou deixar, eu não vou vender essa imagem para ele. Porque eu quero que ele não tenha o poder sobre mim de achar que ele pode me diminuir, de achar que ele pode falar que eu não sou bonita, que eu não sou atraente, que eu não sou inteligente. A não ser relacionamento que a gente tem muita confiança, muita parceria, muito tempo, mas quando a gente está falando de quando a gente está entrando ali, né? Algo novo na nossa vida. Então, gente, a imagem de vocês vai dizer muito sobre vocês. E às vezes vai dizer mais do que vocês gostariam. Mas, infelizmente, todo mundo é assim. Todo mundo aqui compra alguma coisa, compra uma ideia, compra um serviço pelo aquilo que vendem pra gente de imagem. Então, se vocês querem vender algo para outra pessoa,
vocês precisam transmitir isso pela imagem de vocês. Como que a gente vai colocar isso na prática? Colocando na nossa agenda tempo para a gente se arrumar. Então, se vocês têm que estar 9 horas numa reunião, vocês não têm que acordar 8h30. Vocês têm que acordar 8 horas para você tomar seu banho, para você conseguir lavar seu cabelo, para você conseguir passar sua maquiagem, para vocês conseguirem se organizar, para vocês chegarem 9 horas se sentindo lindas, poderosas e maravilhosas para fazer aquilo que vocês têm que fazer. E aí, quando a gente fala de muitas, eu tenho certeza que muitas de vocês aqui são empreendedoras, né? Tem o próprio negócio. Então, vamos supor. Quando chega uma cliente para vocês atenderem lá, né? Vamos falar com as meninas que trabalham na área da beleza. O que vocês acham que elas vão valorizar mais? Que elas vão pagar mais por aquele serviço? Você chega lá, a menina está toda descabelada, não oferece uma água, não tem tempo de qualidade com a cliente, só chega, deita na maca, faz os cílios e sai. Porque já tem outra cliente atolada em cima da agenda, porque, obviamente, né, tá começando, às vezes, ali, precisa cobrar mais barato, mas precisa lotar a agenda para conseguir ter algum lucro. Você não se conecta com aquela cliente, ela não vê valor no seu serviço, ela vai embora e vai te trocar pela primeira lash que aparecer que cobra mais barato que você. Agora, quando aquela cliente chega, você está toda arrumada, você pode não ser ainda bem-sucedida, você pode não estar ganhando R$1, mas ela acha que você já é rica fazendo cílios. Você chega, sorridente, toda arrumada, toda maquiada e fala, oi aí, conversa, oferece um café, oferece uma água. Tem 5 minutos para bater um papo com a cliente, perguntar do cachorro, do papagaio, do periquito dela. Pronto. Ela vai criar uma conexão com você e vai pensar 2 vezes antes de trocar para outra profissional. Obviamente que tem as clientes que vão embora, que não vão se adaptar a esse tipo de negócio. Mas é justamente essa cliente que você não quer. Você quer que... Posso fazer um comentário? Claro, amiga. Tem várias mentoradas que estão aqui, a gente já discutiu em mentoria individual sobre o poder do belo. Desconheço um ser humano que não tenha mais adesão a algo que é belo. Se você coloca do lado uma coisa bela e uma coisa não tão bela. Tu vai fazer um teste com seres humanos, as pessoas elas têm muito mais o poder do sim para o que é belo e mais o poder do não para o que não é belo. Tem até uma série no Netflix que o nome da série é 100 Humanos e faz esse teste lá dentro. E assim, gurias, o poder da imagem, hoje o Instagram ele é o nosso carro-chefe de vendas, né? Em qualquer aspecto. E às vezes a nossa imagem está em receber cliente, às vezes a nossa imagem está no Instagram, às vezes a nossa imagem está no supermercado. Eu nunca, e assim, é uma coisa que para mim não dá para acontecer. Eu ir no supermercado e daqui a pouco eu encontrar, como é que eu encontro uma mentorada minha no supermercado e eu tô assim? O que ela vai pensar de mim? Qual é a imagem que eu vou causar? Ou outra, eu tenho um monte de cliente dentro da Impulse que são homens. E eles circulam no bairro aqui, no bairro Teresópolis. Esses dias eu estava no Zafra e encontrei o gerente da Nata Center, que é o cara que contratou a Impulse. Oi, Raiza, tudo bem? Tu mora aqui perto. Cara, e graças a Deus eu tava assim, no look. Às vezes a gente sai de casa naquele look não tão bom, né? Mas tu tá arrumada, eu tava maquiada, tava nos trinks. Mas, gurias, qualquer oportunidade no nosso dia a dia, nós como empresárias, qualquer lugar a gente vende. Qualquer lugar é uma oportunidade. Qualquer pessoa que a gente conhece é um novo cliente. Eu sempre digo, conheci fulaninho agora, já adiciono no meu Instagram. Porque dali o negócio pode acontecer milhões de outras coisas. E não é nada. Vou dar mais um parênteses do poder da imagem, tá? Semana passada fiz minha 3ª aula de natação. Na natação a gente fica como, gurias? Com uma touca na cabeça. Com um maiô que tapa a tua bunda inteira. Com teus cílios, né? Já não tem nem maquiagem, né? Porque tá dentro d'água. E aí eu fui fazer minha aula de natação
e tinha uma menina do meu lado. Eu olhei assim, deve ter mais ou menos a minha idade e tal. Vou ficar perto dela, né? As duas meio cambaleando ali na água. Aí tá, conversei. Saí da piscina, fui pro banheiro. E eu, como gosto de fazer amizade, eu falei, vamos pro banheiro juntas. Fui. Falei pra ela, vamos se adicionar. No que eu adicionei ela, primeiro eu vi que tinha 10 amigos em comum. Segundo, ela é biomédica. Quantas biomédicas eu já dei mentoria? Várias. Adicionei ela ali, ó. Pronto, ficou. O que foi o meu poder da imagem nessa brincadeira com ela? Eu trazer ela para dentro do meu Instagram. Naquele momento, eu tava no... Como é que se diz? Sem todos os adereços que a gente usa no dia a dia. Mas ali, o poder da minha imagem foi na minha oratória, foi na minha comunicação, foi em todo o movimento ali daquilo, né? Então, se a gente for parar para prestar atenção friamente, toda oportunidade é uma oportunidade. Segue lá, Paloma, já dei o meu xalá. A imagem da gente vai dizer muito como vai ser as nossas coisas na nossa vida. E eu falei muito sobre o valor por isso. Porque se a gente não se sente valorizada, se a gente não se sente merecedora, a gente não consegue transbordar isso e passar essa imagem para as outras pessoas. Então, são processos. Primeiro, esquecer o passado, depois aprender a se valorizar, aprender a se amar, mudar o que não gosta em si mesma, não tem problema nenhum querer mudar algo em si mesma, para você conseguir atingir o seu poder de imagem, o seu poder de transformação diante das outras pessoas, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, a imagem que você quer passar para as pessoas de você. Quando a gente fala de se arrumar, é muito mais do que parece. Que imagem que você quer passar para as pessoas? Você quer passar uma imagem para as pessoas que você é desleixada, que você não se ama, que você não se gosta? Eu quero passar uma imagem para as pessoas que eu me amo muito, que eu sou a prioridade na minha vida. E que eu sou muito boa no que eu faço. Tem muita gente que nem me conhece e fala, ai, acho você tão bem-sucedida. Eu falo, nossa, a pessoa nem sabe o que eu faço. Mas só pela imagem ela já tira uma conclusão de você. E muitas vezes a gente perde oportunidade na vida por causa da imagem, infelizmente. Porque a gente não estava arrumada ou porque a gente não tem uma boa apresentação no trabalho, para as empreendedoras, principalmente, que eu estou falando isso. Então, tenham um cronograma que inclua se arrumar na agenda de vocês. Tenham um cronograma que inclua se arrumar na rotina de vocês. E aí, eu queria falar algo muito importante, não sendo coach aqui de atividade física, mas a disciplina vai fazer muitas coisas na vida de vocês e vai fazer vocês conseguirem ter tempo para vocês mesmas. E uma forma que eu aprendi de ter disciplina na minha vida foi começando a fazer atividade física. Uma forma que eu comecei a me valorizar mais, me amar mais, também foi fazendo atividade física. Por quê? Quando você chega lá na academia, você sempre acha que você não consegue aumentar o peso. Você sempre acha que você não consegue, eu não consigo fazer esse exercício, eu não consigo emagrecer, eu não consigo fazer isso. Primeiro exercício para você aprender que você consegue é a academia. Que vai passando o tempo e você vai conseguindo evoluir, você vai conseguindo aumentar o peso. Você fala, nossa, não é que eu consigo? Não é que eu consigo melhorar o peso? Não é que eu consigo perder 1 quilo? Pode demorar, mas você consegue se você tiver disciplina. E a academia te ensina a ter disciplina em tudo na sua vida. Quando você encaixa atividade física na sua rotina e você tem disciplina, tudo na sua vida começa a ser mais disciplinada. Você começa a ser mais disciplinada no trabalho, no horário de acordar, na sua alimentação. Tudo começa a encaixar. Parece um ciclo. Então, ai, Paloma, mas eu não gosto de fazer musculação. Não tem problema, começa fazendo outra coisa. Gente, eu fiz umas 10 atividades físicas até achar uma que eu gostava. Eu fui no vôlei, eu fui no futevôlei, depois eu fui no beach tênis, depois eu fui pro Muay Thai, depois eu finalmente comecei a fazer musculação. Talvez você não se encaixe em nenhuma dessas atividades físicas, mas você queira fazer dança, queira fazer natação, queira fazer tênis, mas procurem alguma atividade física para vocês começarem a fazer. Caminhada, andar de bike, patins, não sei.
Mas procurem alguma atividade física para vocês começarem a fazer. Vocês vão começar a se sentir muito mais bonitas. Vocês vão ver essa transformação acontecendo no corpo de vocês. Vocês vão começar a ser mais disciplinadas com a rotina de vocês. Com isso, vocês vão começar a melhorar a alimentação e tudo vai virando um ciclo e só aumentando, até chegar no poder da imagem. Beleza, meninas? Beleza. E aí, falando um pouquinho do poder da imagem, eu queria trazer algumas dicas na prática e dar alguns puxões de orelhas que não vão ser direcionados, mas que vai ser um recado geral para vocês começarem a pensar, falando do poder da imagem. Quando a gente fala de se priorizar na vida pessoal e profissional, e o poder que isso tem na nossa vida, a gente sempre se dá desculpas para não fazer as coisas. Então, ai, meu cabelo é muito comprido para lavar. Corta. O cabelo tá difícil de cuidar, então é melhor cortar. É melhor andar com o cabelo curto, limpo, do que com o cabelo enorme sujo. Ai, mas meu cabelo... Ai, é muito difícil que eu tenho que lavar, eu tenho que fazer chapinha. Então faz progressiva. Ou assume os cachos. Ai, mas a minha raiz está muito grande porque eu faço loiro, não tá bonito. Então pinta, gente. Então pinta. Não dá para manter assim? Pinta. Pinta de uma cor natural, uma cor que seja mais fácil de manter de manutenção, que não precise ficar gastando tanto dinheiro no salão. Façam mudanças para que a rotina de vocês fique o mais prática possível. Coloquem na agenda de vocês tempo para se arrumar, coloquem na agenda de vocês tempo para fazer a unha, para fazer a sobrancelha. Porque é naquele dia que você não marcou a unha, que você não encaixou a unha, que a sua unha vai estar descascando, que talvez apareça uma oportunidade que vocês não queriam perder. Então, coloquem, deixe programado na agenda de vocês. Ah, mas eu não tenho dinheiro agora para fazer unha no salão. Não tem problema. Mas deixa na sua agenda o horário para você fazer sua unha em casa. Deixa programado. Toda quinta-feira, 7 horas da noite, eu vou fazer minha unha. Ah, mas tem tal coisa acontecendo, tal coisa acontecendo. Não, mas esse horário é o meu horário da unha. Não dá para mudar. Se priorizar na vida pessoal é isso. Escolher os momentos que você vai ser prioridade. Você não está sendo egoísta de fazer isso. Porque tudo na sua vida vai começar a fluir melhor quando você se prioriza. Ô, Paloma, tem uma sócia, que eu não vou falar o nome dela, mas ela é minha amiga, e que ela cuida muito da beleza também. E ela me ensinou a dizer não. Ela me ensinou a dizer não. De tipo assim, esse final de semana, não posso. Eu tenho CrossFit. E eu vou pro CrossFit. Eu falei, mas amiga, nós vamos tomar um café da manhã num parque, vai ser um negócio assim. Não, vou no CrossFit. Porque eu não posso passar o CrossFit. Eu falei, credo, não. Tu vai com a gente? Não, não vou. E ela vinha com um não tão forte que me ensinou tanto, inclusive, que às vezes, eu falei até essa semana nos stories, quando a gente não tem a nossa agenda, a gente vira a agenda do outro. Aham, eu vi, gostei muito do seu post, amiga, muito bom. Porque é isso, se ela não tivesse a agenda dela, ela iria virar a minha agenda. E ela priorizou o quê? Ela. E sempre vai ter algo que alguém vai querer te convencer a fazer, entendeu? Sempre vai ter alguém te convencendo a fazer alguma coisa. E aí a gente volta no ponto de parar de dar desculpa para si mesma. Para de dar desculpa para vocês, gente. Eu também. A gente tem que parar de dar desculpa para a gente mesma. E a nossa palavra tem muito poder. Eu vejo muita gente que está acostumada no dia a dia a falar que está cansado. Eu tenho um ranço dessa frase. Eu tô muito cansada. Às vezes você nem tá cansada, mas você tá tão acostumada a todo dia falar que você tá cansada que você fica cansada. Eu tinha um namorado que todo dia eu chegava em casa e ele falava, nossa, amor, tô tão cansado hoje, você não tá cansada? E eu tenho muita energia à noite, mas isso é de mim. Mas de tanto ele falar que eu tava cansada, eu comecei a achar que eu tava cansada. Até o momento que eu falei, cara, eu não vou deixar mais ele ficar entrando na minha mente que eu tô cansada.
sempre tenho energia à noite. Ele chegava em casa, falava que eu estava cansada, eu falava assim, eu não tô cansada não, tô maravilhosamente bem. Não deixe a sua mente sabotar você. Quem controla o seu corpo é a sua mente. E o seu corpo, ele é 10 vezes mais forte do que você imagina. A gente consegue parir uma criança, gente. A gente consegue parir uma criança só com a força do nosso quadril. A gente é muito mais forte do que a gente imagina. Então, não deixe a mente de vocês se sabotarem. Para de falar que tá cansada. Para de dar desculpa para não fazer as coisas. Ah, eu mereço comer isso, porque o meu dia foi muito estressante. Para de descontar as coisas na comida, por desculpa. Faz o que tem que fazer. Todo mundo aqui é adulto. A gente não tem mais 10 anos para dar desculpa para não fazer as coisas, para fazer birra para não fazer as coisas. Então, a gente tem que assumir o controle das coisas, parar de dar desculpa e fazer. Ai, tô muito cansada. Vai cansada mesmo. Faz cansada mesmo. Depois você vai descansar. Tem a hora para dormir na sua agenda, aquelas. Faz do jeito que tiver que fazer, mas faça. Não dá mais desculpa para você. Se 7 horas da noite é o dia de você fazer sua unha, é você que faz na sua casa, não importa se você está cansada, faz. Se programa para fazer as coisas e cumpra. Eu gosto muito de uma frase que mudou bastante a minha vida também, que é o seguinte: se você não consegue cumprir os compromissos que você assume com você mesma, você vai cumprir os compromissos que você assume com os outros? Se você não consegue cumprir as promessas que você faz para você mesma, você acha que você vai cumprir as que você faz para os outros? Como que eu vou ser uma boa esposa se eu não sou uma boa pessoa para mim? Como que eu vou ser uma boa mãe se eu não sou uma boa pessoa para mim? Como que eu vou ser uma boa empreendedora? Como que eu vou ser bem-sucedida no meu negócio se eu não cumpro meus compromissos pessoais comigo mesma? Isso para mim é impactante. Você não vai ser boa para ninguém se você não é boa para você. Ponto. E aí, uma dica que eu trouxe bem voltada para essa questão da imagem é o seguinte: a gente está vivendo uma era que as pessoas tentam influenciar a gente o tempo inteiro na internet. A Ana comentou que tapa. tapa. Que tapa. Tapa com amor, gente. Com muito amor, tá? Muita gente está influenciando a gente na internet o tempo inteiro a comprar um monte de coisa que a gente não precisa. Para de seguir essas pessoas. Para de seguir pessoas que só ficam postando coisas de compra, 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 compra. Um monte de coisa que vocês não precisam. Comecem a comprar roupas, chaves, roupas que vocês gostam, roupas que vocês usam. Para de seguir tendência de moda. Para de seguir... Ai, porque tá na moda usar balonê. Ok, se você é uma pessoa ligada em moda, se você gosta, ok. Mas se você é uma pessoa que está começando agora, precisa ter um guarda-roupa para conseguir se arrumar todos os dias da semana, não vai seguir tendência de moda. Compra 4 vestidos midi. Eu amo vestido, gente, porque é uma peça só e ele faz tudo com a gente. Já faz tudo uma peça. Compra 4 vestidos, já tem 4 vestidos para usar na semana. Uma calça, pantalona e um body. Pronto. Tem roupa para 5 dias na semana, em vez de querer comprar um monte de coisa que é tendência, que depois a gente não sabe combinar, não sabe como colocar, e no final a gente bota a calça jeans e a camiseta porque não sabe combinar o look. Ou um cropped, um short jeans, porque não conseguiu combinar a roupa que comprou. Então, dica, compre peças-chave em vez de ficar comprando um monte de coisa que vocês não vão usar, tá bom? E aprendam a ouvir a mente de vocês para vocês se priorizarem, serem prioridade na vida de vocês. Tem alguém que quer falar alguma coisa, que quer compartilhar alguma coisa, quer falar alguma coisa sobre imagem? Quer falar, Bia? Franci! Não, Franci? Então tá bom. Eu trouxe uma mensagem bônus de encerramento que não tem a ver com o poder da imagem, mas que pode ser transformador na vida de vocês, como foi na minha. Então, eu vou deixar aqui essa última mensagem, que é como vocês podem ser pessoas mais prósperas na vida de vocês. Eu trouxe um mantra que eu gosto bastante, que é:
Tudo que eu desejo vem até mim com facilidade. Eu vivo em abundância e prosperidade em todos os aspectos da minha vida. A gente falou muito sobre o poder do que a gente fala. Então, eu gosto muito de praticar esse mantra para atrair prosperidade para minha vida e coisas positivas. E aí, eu tenho uma reflexão para fazer para vocês, que é o poder do agradecimento. Se hoje vocês acordassem, né? Se amanhã vocês acordassem, somente com o que vocês agradeceram por ter hoje, o que vocês teriam na vida de vocês? A gente tem muita mania de reclamar pelo que a gente não tem, pelo que a gente ainda não tem. Mas e se amanhã a gente só tivesse o que a gente agradeceu hoje? Será que a gente estaria andando? Será que a gente teria saúde? Será que a gente teria uma casa para a gente morar? Será que a gente teria a saúde dos nossos familiares, dos nossos filhos? Será que a gente tem agradecido por já ter tanta coisa que a gente não vê? Sempre que eu vejo uma situação na rua, que eu passo em algum lugar e eu vejo alguém morador de rua, alguém em uma situação muito, muito, muito difícil, eu olho para aquela situação com pena pela pessoa estar naquela situação, mas com gratidão por eu não estar. Então, tudo na nossa vida a gente tem que agradecer, porque tem muita gente que não tem o que a gente tem hoje. Então, a gente já tem que ser grato por isso que a gente tem. E a gratidão é essencial na prosperidade. Todo mundo aqui quer ser próspera na vida, todo mundo quer exalar essa energia de prosperidade para o universo. E a melhor forma da gente conseguir prosperidade é já agradecendo pelo que a gente tem. Porque a gente mostra que a gente é digna de receber mais. Então, pratiquem a gratidão na vida de vocês. Parem de usar as palavras para reclamar. De novo, tô cansada, meu dia foi difícil, essa merda desse trânsito. Quanto mais vocês reclamam, mais a energia da gente fica baixa, mais a gente fica se sentindo mal, e uma coisa vai levando a outra. Mantenham a casa de vocês limpa e organizada, não deixem para arrumar só no dia da faxina. Chega, já recolhe as coisas, já guarda, peçam para as pessoas que moram com vocês ajudarem nas atividades, deixem as coisas programadas, o que cada um tem que fazer no dia. Tira tudo que vocês não usem do guarda-roupa de vocês, dos armários. Às vezes a gente tem prato velho, que a gente nem usa mais, talher velho, roupa que não faz. Eu tenho uma regra que é 365 dias, mas eu sou muito desapegada já, tá? Mas eu sei que no começo isso é um pouco difícil. Então, pega aquilo que você não usa mais há 2 anos do seu guarda-roupa. Gente, se eu não usou em 2 anos inteiros, você não vai mais usar aquilo. A peça pode ser linda, maravilhosa, você não vai usar mais. Passou 2 anos inteiros, 4 estações, ocasiões especiais aconteceram, Natal, Ano Novo, aniversário, e você não usou aquilo, você não vai usar mais. Doa para alguém que está precisando. Se for algo muito especial para você, doa para alguém que você gosta. Mas desapega de tudo que não faz sentido na sua vida. Seja sentimento, seja coisas, objetos, tudo, desapega. E trate todo dia como especial. Todos os dias são especiais, tratem vocês como pessoas especiais. Se tratem com carinho e com amor. E peçam tudo o que vocês querem. Verbalizem tudo o que vocês querem. Falem para você mesma o que você quer de você. Se elogiem, falem bem de vocês mesmas, falem bem das pessoas, que vocês vão ver transformando a vida de vocês. Tá bom? Combinado. É isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado da mensagem, de tudo que a gente conversou, que eu tenha conseguido tocar um pouquinho o coração de vocês com isso. Maravilhosa, inclusive. Ô, Paloma, eu estava aqui, eu catando no meu computador, uma frase no nosso encontro das sócias de dezembro, que foi um encontrozão. A Sionara fez uma apresentação lá no encontro. E, para quem não sabe, a Sionara é mentora de mulheres. E ela contou um pouco da história dela ali na história toda, né? E no final da apresentação da Sionara, que foi que nem um tapa com amor, que nem tu fez agora, ela colocou essa frase aqui e eu vou espelhar para vocês lerem junto comigo. Ó, não esqueça de você, pois ninguém irá voltar para te buscar.
Caraca. A frase é forte. Não esqueça de você, pois ninguém irá voltar para te buscar. Tem muita coisa atrás dessa frase e tem muitas outras coisas por trás dessa fortaleza feminina e o quanto a gente tem que se olhar, o quanto a gente tem que se cuidar, o quanto a gente tem que se valorizar. Quanto mais a gente se valoriza, mais o outro nos valoriza, né? É uma cadeia. Então, quando a gente pega o voo, eles falam assim, né? Coloque a máscara em você para depois colocar no seu filho, né? Pra depois colocar no outro, né? Então, primeiro tem que ser nós, né? Nós em primeiro lugar. Gurias, primeiro quero agradecer muito, Paloma. Você arrasa. Você vai vir mais vezes aqui no aulão, inclusive, tá? Guria, tem palminhas aí pra Paloma. Ai, muito linda. Arrasou, parabéns. Oi, gurias, outra coisa. Lá no grupo das sócias, eu acabei de colocar ali o link do feedback do aulão. Lembrando que as sócias que respondem o feedback vão ganhando pontos e os pontos vão gerar surpresa, né? É óbvio que é surpresa. Os encontros das sócias vão estar aí para gerar surpresas, né? Inclusive, o encontro das sócias que vai ter em março, da mulher, mês da mulher, vai ter muitas surpresas boas para vocês que a gente está planejando desde agora, porque março vai ter muita coisa acontecendo aí para sócios. E esse assunto que Paloma trouxe é o nosso primeiro pontapé para a gente falar da gente, né? Estamos entrando no nosso mês de autovalorização dessa mulher forte. E espero no fundo do coração que o que a Paloma trouxe tenha entrado no coração de vocês. E que tenha trazido, assim, ó, uma sutil mudança. A gente sabe que a gente não muda do dia para a noite, mas a sementinha vem. E uma coisinha muda. Daqui a pouco vem outra sementinha, outra coisinha muda, e assim vai indo. E a gente está aqui para se ajudar e fazer isso realmente realizar. Certo, Paloma? Certo. Desejo sucesso no negócio de cada uma de vocês. Que vocês consigam depositar o melhor de vocês no que vocês estão fazendo. Que com certeza vocês vão colher muitos e muitos frutos disso. Amém. Amém. Gente, como a gente combina sempre, o aulão começa às 7, termina às 9, pontualmente, para não acabar com a vida de ninguém, para não atrasar a vida de ninguém. Paloma, muito obrigada. Gurias, obrigada por ter ficado até o finalzinho. Quem começar Tchau, menina. a fazer coisa se priorizando, marca Paloma, por favor, hein? Por favor, me sigam lá, eu vou seguir vocês de volta. Fortalecer o nosso, como diz, Sororidade. nosso grupo das sócias. Isso aí eu falei para a Raiza que isso tem que virar nacional, esse grupo aí. Muitas mulheres se ajudando. A gente vai ser maior que a maçonaria, hein, gente? Estou botando fé na gente, nesse grupo. Ninguém nos segura, gurias. Juntas somos mais Exatamente. fortes. Ninguém nos segura. Um beijão, viu? Beijo, gurias. Fiquem com Deus. Vai ficar tudo gravado depois para quem quiser assistir de novo.